A Covid-19 é uma doença virótica e, claro, ela só pode ser evitada ou redutível por vacinação. Mas não existe nenhuma medicação que, se tomando antes, possa evitar a doença. A medicação que está se usando hoje são aquelas medicações que, depois da doença contaminar o paciente, você pode usar para diminuir os efeitos letais da doença. Por exemplo, a ivermectina, tem profissionais de saúde que usam na primeira fase da doença, que é a fase da boca, da mucosa, onde o vírus passa de 4 a 5 dias para depois descer para a forma mais grave, que é a pneumonia virótica e o micotromboembolia. Então, se usa realmente na primeira fase. E outras medicações, dexametasona, o anticoagulante, clexane, heparina, uma série de antibióticos que está se usando, começou com a azitromicina, já está em Rocefin, Avalox, que são antibióticos mais potentes. E também oxigênio e outras medicações que são usadas, né? A única crítica que sempre fiz à hidroxicloroquina, não é pelo uso dela no ambiente hospitalar, como o ministro falou. É uma receita geral para o Brasil inteiro tomar. Porque a hidroxicloroquina é uma medicação que ela pode causar parada cardíaca ao paciente que é portador de arritmia. O coração bate sem o ritmo normal. E o que é que a hidroxicloroquina faz? Ela aumenta o espaço QT, que é o espaço entre um batimento e outro. Se ela aumentar muito o espaço QT, o coração para e não volta a bater mais. Se você não estiver no ambiente hospitalar, tiver um cardioversor para fazer o choque, o coração voltar a bater. Então, a medicação, como hidroxicloroquina, receitar para o Brasil inteiro de forma desordenada, na minha opinião, é uma grande irresponsabilidade. Seja por médico, por curioso, pelo presidente da República ou quem quer que seja. Na Bahia, um dos meus colegas, desavisado, que não sabia que tinha arritmia, perdeu a vida porque tomou hidroxicloroquina, no município de Ilhéus. Então, essa é uma coisa muito grave. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: Vossa Excelência, que conviveu com esse momento todo no Ministério da Saúde, a doença, a Covid-19, ela é assintomática, leve ou moderada em 85% dos pacientes. Pouco mais. 85% dos Coloca pacientes. moderada, pode ir a 95. Até 95. 85 leves e assim. Até 95% dos pacientes. E só desenvolve a forma grave de 5%, que é a pneumonia virótica. O que eu pergunto é o seguinte: existia consciência dentro do governo de que, dando a hidroxicloroquina, a paciente que não ia ter problema nenhum, se tomasse a água ficava bom também? Eu pergunto é isso: existia essa consciência de que deveria se dar, porque a maioria ficava bom e só a minoria ia para a forma grave? Isso eu pergunto, se existia essa consciência dentro do Ministério. Porque é muito fácil, 95% tem a forma leve, assintomática moderada. Eu vou dar hidroxicloroquina, se o cara ficar bom, foi eu que mediquei, ele está bom. O que eu pergunto é isso: se existia essa consciência, que se existisse, é crime. É crime contra aquele que tomou a medicação de forma desordenada. E a hidroxicloroquina, no mínimo, o paciente tem que fazer um eletrocardiograma para saber se ele tem arritmia, hipertensão, uma coisa dessa natureza. Então, são as duas perguntas. E a última pergunta que eu faço, que eu considero mais grave do que a senhoria falou aí, é identificar quem, dentro de um governo, tenta alterar a bula de uma medicação para que essa medicação seja medicação de escolha para a doença. Eu vou dizer o que é medicação de escolha: é como o Tamiflu, H1N1. Nós não temos medicação de escolha para Covid-19. Vamos ter daqui a 8 meses. Um ano vai ter, sim. O cara vai comprar na farmácia a medicação e vai tomar, depois de contrair a doença, tomar e melhorar. Mas o Tamiflu não evita o H1N1. Você toma depois que tem a doença. Então, o que eu pergunto é isso. Eu queria perguntar, e Vossa Excelência pode até afirmar, se souber, quem quis alterar a bula da hidroxicloroquina, que é um fato muito grave. Se fosse permitido isso, seria a coisa mais grave na medicina, que é a falta de ética, de transparência,